Oi, 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 oi.
noite a mais uma aula da comunidade Catena. Tanto que eu já apanhei aqui, vocês não têm ideia não. Estamos aqui no nosso novo QG de aulas. Estamos aqui prontos, sempre pronto do jeito que tiver. Mas deixar de fazer nunca. De antemão eu já peço desculpa aí por qualquer erro, tá? Hoje eu tô manuseando aqui sozinho, então talvez dê alguma falha, talvez não dê, enfim, fique tudo perfeito, mas o importante é que dê certo. Que a gente consiga repassar o ensinamento, esse é o mais importante. Então, bora pra cima. Tema da aula de hoje, muito importante, porque eu recebo pergunta demais nesse sentido, demais mesmo. Recebo muita pergunta referente a isso, que é o quê? Como que eu escolho imobiliária para trabalhar? Não, Lucas, tem dúvida, tem tal imobiliária, tem tal jeito, faz de tal forma, como que eu faço no fim das contas? Hoje eu vou destrinchar com vocês o que, na minha visão, deve ser analisado por você, corretor de imóveis, na hora de escolher uma imobiliária. Então hoje eu vou destrinchar isso. Quais são as perguntas exatas? O que você tem que olhar? Qual que é o ponto que você tem que levar em consideração? O que é certo? O que é errado? Então você vai poder colocar tudo isso na sua balança aí para escolher o melhor lugar possível, né? Afinal de contas, a primeira coisa que eu quero falar para você é que não existe imobiliária perfeita. Você não vai encontrar imobiliária que esteja 100% ótima, onde tudo é bom, onde tudo é perfeito, onde tudo funcione perfeitamente. E nem a sua imobiliária, se você abrir uma, vai ser perfeita. Ela vai ter uma série de pontos que precisam melhorar, inclusive. Então o importante que tem aqui dentro. De antemão, eu peço a você que está ao vivo aí, se você está no YouTube, para assistir ao vivo, que você clique no link aí embaixo. Então a gente tem aqui embaixo o copiar link, né? Compartilhar. Você clica no compartilhar, clica em copiar link e manda aí para os seus amigos, manda aí para os seus colegas corretores, para aqueles que não conhecem a Catena ainda, que é a nossa escola para corretores. Lembrando que essa é uma aula que não fica salva, ela é única e exclusivamente para os alunos da Catena e vai ficar lá na plataforma depois se você quiser conhecer, o link está logo aí embaixo. Mas vamos logo lá de maneira prática aqui, que eu quero até já passar um primeiro ponto para você, que a galera costuma entender isso bem errado, tá? A galera costuma lidar com isso de uma forma bem errada. Então é a primeira coisa que eu quero tratar com você hoje. Quem escolhe é o corretor. Então, já para quebrar um paradigma na sua cabeça, quem escolhe é o corretor. Porque quando você vai entrar no mercado imobiliário, você não sabe como é que funciona, né? E a maioria começa da mesma maneira, né? Ele é um cara que está indo arriscar no mercado imobiliário, ele não sabe o que é aquilo, que jeito que funciona, quem é quem, que jeito que é o jogo, que jeito que se joga esse jogo, enfim. Tem uma série de nuances, mas ele acha que ele está indo fazer uma entrevista na imobiliária. E é chamado dessa maneira, né? É chamado dessa maneira. Estou indo fazer uma entrevista na imobiliária. Mas a partir de agora eu já quero até te contar um segredo, porque costuma ser o movimento, então é uma aula onde eu tenho que falar de forma generalista, né? Você tem que entender de forma generalista e não pontual. Isso aqui é generalista mesmo. Quem escolhe é o corretor, não é a imobiliária não. Porque o caminho costuma ser sempre o mesmo. O cara procura a imobiliária, geralmente essa é uma imobiliária grande, que ele bate lá para trabalhar, ele está conhecendo agora o mercado, ele não sabe como é que funciona. E aí o que acontece? Ele acha que ele está numa entrevista e que ele está sendo ali, vai ver se vai ser escolhido. Mas não é assim. Então quem entrevista, eu costumo falar isso para o corretor, você entrevista a imobiliária. Ah, com certeza, ela também vai te perguntar, mas é você que entrevista. Por que que é assim? 99%, isso é uma raiz de tudo, talvez um dia eu faça uma aula só disso, de como a barreira de entrada é baixa, né, e como a gente filtra esses desafios. Geralmente não, a barreira de entrada ela é baixa, e essa barreira baixa, de dificuldade baixa, ela vai se estendendo a todos os níveis. Para você tirar o CRES é baixo, para você entrar na imobiliária é baixo, para você virar o corretor da imobiliária é muito baixo,
Para você virar gerente é baixo, diretor é baixo e ser dono de imobiliária também, qualquer um vira. Não sei se você sabe, é só você ter um CRES definitivo, vai lá e paga o outro, você já tem imobiliária, o CRES jurídico. Então qualquer um vira dono de imobiliária hoje em dia. Eu soube que o CRES aqui de Goiânia teve que interromper a emissão de CRES jurídicos, inclusive. Por ser essa barreira muito baixa, as imobiliárias precisam de volume. Elas precisam de muita gente, principalmente se for imobiliária grande, que pega plantão, que trabalha lançamento. Ela se importa com o volume de pessoas. E eu desafio você a perguntar de maneira honesta para o dono da imobiliária. Você está preocupado com qualidade de corretor aqui dentro? Fala a verdade para mim. Eu desafio você a fazer essa pergunta. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda na sua cabeça, que você já entenda isso, é isso mesmo, cara, que quem escolhe é esse aqui, ó. Quem escolhe, no fim das contas, ele é o corretor, salvo em raríssimas exceções. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar de cultura, né, de formato. Aqui na Verus tem processo de captação. A Beatriz, que trabalha com a gente, ela ficou 6, 7 meses, né, até conseguir efetivamente entrar. Recentemente veio uma cliente minha que vendeu uma casa lá há muitos anos atrás, uma cliente super bem conceituada, e ela já veio conversando comigo, me chamaram para trabalhar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, queria ver se tem como eu trabalhar com você. Eu falei, tem um processo primeiro, se fizer sentido, você entra no processo e a gente vê se isso tem caminho, né? Então, salvo em raríssimas exceções, quem escolhe mesmo onde vai trabalhar é o corretor. Então eu quero que você entenda isso. Tipo o João falou aqui agora, ó. O João falou, fui dispensado pela imobiliária, que coincidência essa aula. O João já tem que saber que o próximo lugar é ele que vai escolher. Até, por que eu fui dispensado? Vamos entender por que eu fui dispensado. Façam igual o Kelvin, vai mandando, gente. Vai mandando as perguntas, igual o Kelvin mandou, certo? Então, quem escolhe é o corretor, tenha isso na sua mão. Na maioria dos casos é você que vai escolher. Aí a gente entra no segundo ponto. Lucas, e aí, no fim das contas, como que funciona isso? Né? Como que funciona esse negócio? Como funciona isso? E aqui eu quero trazer para você 2 pontos. Nesse como funciona. Primeiro ponto, como funciona de maneira real. Tudo que eu te falei agora. Tudo que eu te falei agora é como efetivamente funciona de maneira real. É o jeito que funciona o mercado, é o jeito que se faz, é volume, é fácil, é igual uma faculdade particular, cai lá uma CNH, você cai aqui para dentro, vai para um plantão. Essa é a maneira real. Mas o segundo ponto é como é o jeito que eles vendem a história. Eles quem, Lucas? A imobiliária. Como ela vende a história para você que está chegando lá. Fulano, eu quero demais que você venha trabalhar aqui. Quero demais. Você é bom demais. Nós queremos você no nosso time. Nós precisamos de você no nosso time. Você é muito bom. Você é excepcional. Você vai agregar muito para nós. Nós temos um cuidado individual. Nós temos um cuidado perfeito. Aqui nós somos uma família. Você não vai ser só mais um. Essa é a maneira que eles te contam a história. Só tem um problema. Essa não é a maneira real. Não é assim que acontece o mercado de maneira real. Em 90% dos casos você vai ser mais um no meio do balaio, no fim das contas. E você precisa entender isso para fazer as perguntas certas na hora de escolher onde você vai trabalhar. Porque nós já entendemos aqui que primeira coisa é o corretor que escolhe. Beleza, entendi que é o corretor que escolhe, mas como é que funciona? Então eu agora, como corretor, eu quero falar para você, não cai nessa balela. Não cai nessa conversa fiada. Olha o que é certo pelo certo. Daqui a pouquinho eu vou te falar as perguntas corretas que você tem que fazer. Porque na maioria dos casos é desse ponto. Você vai ser sim só mais um na maioria dos casos. Você vai ser mais um número ali dentro. Você vai ser mais uma vírgula que caso faça uma venda durante o ano ali, tá tudo certo. Então esse é o jeito real. O jeito real ele é diferente do jeito que eles vendem a história. Então o primeiro alerta que eu quero fazer, muito cuidado com muitas promessas, com promessas em excesso. Tudo é muito bom, você vai fazer seu horário, trabalha em hora extra, faz um bico, você escolhe tudo, você não precisa trabalhar final de semana, é muito dinheiro. Se você fizer eles amam fazer esse comparativo aqui, ó. Você vai fazer uma venda de 1 milhão, é 50 mil em comissão.
E 50 mil é mais do que um juiz ganha. Geralmente é essa conta, tá? Que eles costumam fazer. Só que a comissão não é inteira pro corretor. Tem um diretor. Geralmente tem 3 diretores, né? Os caras gostam. 3 diretores, um gerente, outro o dono, o de tal pessoa, e o advogado, e minha avó recebe. Todo mundo recebe. Aí quando vê os 50 virou 20 e pouco. Então, o que é o real? O real é diferente do que eles te vendem no fim das contas. E é importante que você entende. E a partir desses princípios, né, que são os 2 primeiros que eu preciso que você entenda antes de eu trazer essas perguntas, e são os princípios. Agora eu preciso trazer, tá, Lucas, legal, entendi os princípios. E daqui para frente agora? A primeira coisa que você tem que fazer, então eu vou até separar aqui, não vai ser nem número 3 mais. Vai ser o começo da escolha. O começo da escolha é como? Primeira coisa que você tem que fazer, entender qual é o seu estágio. Então, isso aqui é sobre você. Qual que é o seu estágio? Para escolher imobiliária mesmo. Pô, então, qual que é o meu estágio? Estou começando hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com o mercado imobiliário. Pela primeira vez na minha vida. É diferente do corretor que já está há muitos anos trabalhando. As necessidades, o acompanhamento é outro. Até financeiro, que vai ser a última coisa que eu vou falar com vocês, é diferente para o cara que está começando e para o cara que já tem muita experiência. Então você tem que ter muita humildade, muito senso crítico, muito feeling mesmo, muito critério real para entender qual que é o estágio que você está. E quem mais que tem que ter o critério real? Você que tem um pouquinho de tempo no mercado e acha que é muito bom. Porque corretor é um bicho vaidoso. Corretor é vaidoso pra cacete. Ele acha que ele é muito bom, ele é sempre melhor. Ele é sempre melhor do que ele realmente é. Ele sempre se enxerga melhor do que ele realmente acha. A imobiliária nunca é boa o bastante para ele. Ele é sempre melhor do que a imobiliária. A imobiliária nunca faz nada para ele. É sempre assim. Então o cara do começo é bonzinho. Ele sabe que ele é do começo e beleza, onde estiver tá bom. Esse do meio de pouco tempo, geralmente sabe bosta nenhuma, ele acha que ele é muito bom. É com esse que eu estou pedindo assim, muito senso crítico, para você saber enxergar qual que é o estágio que você está. E aí tem o mais avançado, que é o cara que já se vira sozinho. Os motivos de escolha de imobiliária são diferentes. Como isso, no fim das contas? Vamos imaginar, e aqui eu vou separar, vamos imaginar que você está no estágio 1. Estágio 1, iniciante. 1. Quais são as necessidades do cara estágio iniciante? Velho, tudo. Ele precisa de estrutura, ele precisa de estrutura física mesmo. Ele precisa muito de sistema, ele precisa de lead, ele precisa de carteira, ele precisa de processo, ele precisa de acompanhamento individual, ele precisa de tudo. Tudo. Esse cara precisa de tudo. Para esse cara talvez não faça tanto sentido começar no imobiliário que também está começando. Para esse cara talvez não faça sentido começar no imobiliário que não está ainda 100% pronta. Para esse, aí tá vendo como se transforma em perguntas? Opa, eu estou no estágio 1, cara. Então, aí tem um cara ali, por que eu estou te falando isso? Sempre vai ter uma imobiliária que vai estar te prometendo muito dinheiro e uma que está prometendo a realidade do mercado. A imobiliária que está te prometendo muito dinheiro, eu já preciso te adiantar que a conta não fecha. Ah não, aqui 80% da comissão é para o corretor, a conta não fecha. A comissão aqui é 70% para o corretor, a conta não fecha. A comissão aqui é 65% para o corretor, a conta dificilmente fecha. Viu que já mudou? É dificilmente fecha. Sou dono de imobiliário, cara. Assim, eu sei os custos. Hoje eu tenho ideia do que é, entendeu? Então a conta mirabolante não fecha. Se você é um cara iniciante, muito cuidado com a promessa de 80%, 90% de comissão. Você que é iniciante, muito cuidado com eu vou começar sozinho para que eu não divida a comissão com a imobiliária. Irmão, você tem 1 milhão de funções, cara, que estar numa imobiliária vão te ajudar. Pelo amor de Deus. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão ao vivo? Manda pergunta no chat aí pra mim. Manda um joinha. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Então esse cara tem que ter cuidado demais. O do estágio 1. O que ele mais precisa... Anota isso que eu vou falar agora, que é meio louco.
O cara do estágio 1, talvez o que ele menos precise agora é preocupar com comissão. Ele não precisa preocupar com comissão agora, com o tamanho da comissão que ele vai receber. A maior preocupação dele deve ser, cara, eu vou ter suporte? Eu vou poder te ligar 24 horas? Você vai visitar comigo? Você vai negociar uma proposta comigo? Eu tenho sistema, eu tenho lugar, eu tenho telefone para ligar, eu tenho café para tomar. Esse cara, a maior preocupação dele tem que ser essa. Como que eu vou estar sendo fomentado? E o cara do estágio 2, que é o que eu falei, estágio intermediário. Nem precisa desse um aqui. Esse cara intermediário não é... E aí o louco do mercado imobiliário não é por prazo. Não é prazo. Ah, eu tenho 1 ano, eu sou novato. Eu tenho 3 anos, eu sou intermediário. Eu tenho mais de 5 anos, eu sou experiente. Não é assim. É o quanto você já produziu. O que eu conheço de gente que tem muito tempo como corretor e nunca produziu nada, e esse cara não tem experiência nenhuma e não tem retorno nenhum, é incrível. Vocês não têm ideia. Então, por isso que você tem que ter um senso crítico, não por prazo, mas pelo que você já fez e pelo que você já sabe. Tem corretor de 5 anos que não sabe tirar uma certidão. E aí? Você é iniciante, irmão. Você não sabe tirar uma certidão? Mas se você é o cara intermediário, que já tem um certo conhecimento de mercado, sua carteira ainda não é tão forte, você está construindo o seu nome, o que você vai prezar mais da imobiliária? Você continua prezando da estrutura, você continua precisando da âncora, principalmente. Qual que é a âncora? Um nome. Teve uma aula que eu falei, se eu fosse trabalhasse na MyBroker, né, eu dou esse exemplo, eu ia ficar falando do Ricardo o tempo inteiro. Eu trabalho na imobiliária do Ricardo Martins, eu ia ficar usando a âncora o tempo inteiro. Você tem que usar a âncora que você tem, né? Então, se você está nesse estágio intermediário, você ainda precisa dessa âncora. Mas você já começa a ter uma carteira. Você não está tão refém do que a imobiliária te fornece lead. Você não está tão refém da imobiliária do que ela te fornece clientes. Você já não está mais tão refém até da estrutura, porque você faz muita coisa fora. Aqui, talvez você já comece a pensar numa evolução profissional. Então, pô, será que faz sentido eu ser gestor? Está entendendo o que eu estou falando? Então, aqui será que faz já sentido eu ser gestor, alguma coisa do tipo? E aí tem um cara do estágio avançado, né? Eu vou entender como estágio avançado o cara que já é experiente, domina todos os processos, ele sabe fazer tudo sozinho, ele não precisa de suporte de uma pessoa negociando com ele, nem nada disso. Ele tem uma carteira já formada, ele domina de ponta a ponta, e financeiramente falando, ele já entendeu o mercado. Lucas, e aí, o que esse cara precisa? A âncora ajuda muito ele, a âncora de marca. A estrutura física ainda ajuda para fazer um evento, um negócio. Mas esse cara, ele precisa já entender, vocês vão entender daqui a pouco as perguntas, o quanto é conectado com isso. Ele já precisa já entender quais são os seus próximos passos dele no mercado. Será que eu estou caminhando para ser sócio, ser gestor, ser diretor, ter uma equipe maior? Para onde é que eu já estou caminhando, né? Talvez o pensamento dele, no fim das contas, vai ser esse. Estão entendendo? Então esse cara já mais avançado, ele está pensando em outras coisas. Ele já está pensando em outras coisas nesse sentido. E por que eu tenho que entender esse estágio? Em cima do estágio que você tem que entrevistar a imobiliária de acordo e encaixar no estágio que você está. Para ver o mais próximo possível do que encaixa para você, porque perfeito não tem. Então, a primeira coisa, você tem que entender qual que é o seu estágio. Para escolher uma boa imobiliária, você tem que entender qual que é o seu estágio. Lucas, e aí? E o que mais que eu tenho que entender? Ainda é sobre você. Ainda. Nós vamos falar mais. Mas ainda é sobre você. Você tem que entender... Opa. Tô apanhando, gente, mas não acha não. Entender quais são os seus objetivos. De maneira geral, o corretor ele vai para 3 caminhos, tá? O corretor ele vai para 3 caminhos. Eu busquei na Vero sanar todos esses caminhos para o corretor. Mas ou ele vira um corretor de carreira. O que é um corretor de carreira? Cara, ele não quer fazer gestão de ninguém. Ele quer ser corretor o resto da vida dele. E não tem problema nisso. Por favor, anotem isso que eu vou falar. Não é sinal de evolução você virar gerente. A Natália acabou de mandar. Hoje eu recebi proposta... Deixa eu pôr isso aqui do lado aqui.
Hoje recebi proposta para ser gerente imobiliário. Ofereceram um treinamento para executar o cargo. Atira para todo lado. O fato de você ser gerente ou diretor não quer dizer que você avançou profissionalmente, tá? Porque você pode ser ruim e vira isso, porque a barreira de entrada é baixa. Você pode ser um corretor de carreira. O que é o corretor de carreira? O cara que já domina, geralmente ele está nesse estágio avançado, ele já fatura bem, ele sabe fazer negócio. Esse cara, talvez, ele pode ter o escritório dele e monta a estrutura dele, mas mesmo assim, a depender da situação da imobiliária e do que a imobiliária entrega para ele, é melhor que ele esteja na imobiliária. Tem um ótimo exemplo aqui em Goiânia que é o Sérgio da Provenda. O cara está lá há 30 anos e todo mundo acha que ele é dono. Ele não é dono. Olha que louco isso. E o cara é super bem de vida. Muito bem mesmo. Vocês não estão entendendo, não. Faz mais dinheiro que muito dono de imobiliária. Muito, muito mesmo. Está super bem de vida. Então não é uma obrigatoriedade você ter gestão. Então você tem... Cara, meu objetivo talvez é ser corretor o resto da minha vida. Aqui eu quero um sinal de alerta para você. Cuidado por achar que você tem que aceitar. Você não é obrigado a aceitar cargo de coordenador, cargo de gerente, você não é obrigado a isso, não. Você tem que ver o que faz mais sentido. Porque aí você é um bom corretor, aceita um cargo de gestão e deixa eu falar para você, você se fode, porque aí você vai virar gestor e é ruim. Você não sabe fazer gestão e não tem nem tino para ser gestor. Tá? Então, na minha opinião, para ser gestor, você tem que ter resultado prévio, mas você tem que ter esse perfil de gestão também. Ah, o cara também não tem resultado prévio, mas ele tem perfil para ser gestão. Não gosto. Eu acho que o cara tem que ter resultado prévio para chancelar para o corretor, certo? Então, pô, será que o objetivo meu é ser um corretor de carreira? Pode ser. Talvez um outro objetivo seu é fazer gestão. Fazer gestão de outros corretores. Aqui a gente começa a falar de gerência, de diretoria, de coisas do tipo. Lucas, e aí, o que isso afeta no fim das contas? Uai, você é bom, você tem resultado, você quer fazer gestão. E aí, você vai para a imobiliária que não tem caminho de crescimento, o cara não pensa em crescer, o cara não pensa em ter outros gestores, não faz sentido você ir trabalhar nessa imobiliária, concorda comigo? Vocês concordam comigo? Vocês estão vivos, gente? Estão ao vivo aí? Estão vivos? Então talvez não faça sentido, cara. Certo? Talvez não faça sentido você virar gestor. Ou não faz sentido você ir para aquela imobiliária se você quer fazer gestão. Esse é um ponto. E por último, que na minha opinião é a terceiro, é o cara que quer empreender no mercado imobiliário. Por si só, velho, o corretor ele é um empreendedor, né? Porque ele é um empresário, ele é dono do nariz dele. Se ele tem resultado é dele, se ele não tem é problema dele. Então, assim, por si só, ele já é um empresário. Mas talvez ele quer empreender dentro de uma marca já. É abrir novas unidades, é ser sócio daquela marca. Antes de eu abrir a Verus, eu estava em outra imobiliária. Lá não teve caminho para eu virar sócio, eu saí fora. Como não tinha caminho, eu fui abrir a minha, do jeito que eu queria. Então você tem... E hoje eu estou falando com corretor, não estou falando com dono de imobiliário. Porque se eu sou dono de imobiliário, tem um cara assim, com perfil ótimo, tem resultado, grande chance de crescimento e tudo mais, eu busco não perder esse corretor, né? Mas enfim, aqui eu estou falando com o corretor. Então você tem que entender isso aqui, quais são os seus objetivos, para ver se os seus objetivos vão estar alinhados com da imobiliária também. Porque se não tiver, você não pode ir para essa imobiliária. Se é uma imobiliária que não vai crescer, cara, meu objetivo é ser gestor, é empreender, eu não posso para ela. Meu objetivo é ser corretor de carreira. Você não pode escolher uma imobiliária que não é meritocrática, que ela paga a mesma comissão para todo e qualquer corretor. Você não pode escolher essa imobiliária. Porque lá na frente você está mais experiente que os outros, você não vai querer receber mesmo tanto que o cara que está começando. Então esses pontos são importantes para você entender. E aqui, depois de entender que são coisas sobre você, então o que eu falei aqui, ó, que são os pontos 1 e 2, são sobre você.
a gente começa a entender o que é sobre a imobiliária. Aí aqui começa, cara, a sua entrevista no fim das contas. Aqui que você começa a ter que entender algumas coisas. A primeira delas é entender a cultura da imobiliária. Lucas, o que é cultura? Cultura é tudo que norteia o que acontece na imobiliária. É tudo que é permitido. E aqui eu vou te dar uma dica prática. Geralmente a cultura de uma empresa ela é a extensão do dono. Uma empresa ela costuma ser uma extensão do dono. Se o dono é um cara que não gosta muito de festa, de auê, a imobiliária dele não vai ser. Se o cara ele ama, velho, ele ama festa, ele ama beber, ele ama fazer... E não tem nada de errado nisso, tá? Ele ama fazer auê e tudo mais, aquela vai ser a cultura da imobiliária dele. E aí você, a primeira coisa, agora analisando a imobiliária, a primeira coisa que você tem que entender é a cultura dela. Qual que é a cultura dessa imobiliária, velho? Eu, Lucas, por exemplo, eu entendo que eu não me adapto a espaços hoje em dia, antigamente eu adaptava maravilhosamente bem, até então eu trabalhei, né? Eu não me adapto hoje em imobiliárias que tem como foco principal ficar fazendo auê para corretor, velho. Tem que ter festa todo dia, pinga todo dia, barco, foguete, navio, avião, pula de paraquedas. Eu não gosto disso. Não é minha cultura de trabalho. Minha cultura é muito mais business, é muito mais negócio. Então, se você é uma pessoa que é mais focada em negócio, que gosta de fazer negócio, o tempo inteiro falar de negócio, com pessoas que falam de negócio, não adianta você ir para uma imobiliária que tenha cultura de muita festa, de muita auê, de muito amigo, muito legal. E eu não estou falando mal disso, né? Isso é uma cultura da imobiliária, ela tem o direito dela. Mas isso faz parte da cultura. A maneira de comunicar, a maneira de se vestir faz parte da... Eu vi agora em Goiânia a imobiliária abriu mão da gravata, né? Para ficar mais leve. Eu também não daria certo na imobiliária que me obriga a vestir de alguma maneira. Não é a minha cultura. Então você tem que entender... A cultura é tudo aquilo que norteia o dia a dia que vai acontecer. Por que eu tenho que entender a cultura, Lucas? Se não tiver nada com você, a cultura da imobiliária, você não vai se sentir bem lá dentro. E dentro de cultura tem duas coisas que são importantes. Tamanho. Na visão dos donos, qual que é o tamanho desse negócio? Quer ver um negócio de cultura que é importantíssimo você saber? A imobiliária que eu vou trabalhar é uma imobiliária de volume, de muita gente. É errado ter muita gente? Não, é a cultura da imobiliária. É uma imobiliária de 300, 400, 1.000, 2.000 corretores, 5.000, 10.000 corretores? Para mim não é. Eu gosto de formatos boutique, menores, onde tem mais atenção, mais qualidade, menos volume. Tem gente que gosta do volume, eu não gosto tanto. Então, qual que é a cultura de tamanho desse negócio? Daqui a pouco eu vou falar mais coisas relacionadas a isso, mas qual é a cultura de tamanho? É uma cultura de volume ou qualidade? Porque as duas coisas não andam juntas. Dificilmente um negócio escalável para muita coisa, ele vai manter a qualidade. A melhor pizza do mundo não é a que mais vende. Então, bem clichê esse discurso, né? Mas é basicamente isso. Mas é a primeira coisa que você tem que entender da cultura da imobiliária, é a cultura. Se isso aqui de cara não combinar com você, velho, não dá. Tem imobiliários, por exemplo, que os caras não têm princípios legais, na minha visão. É droga, é loucura, e todo mundo... Para mim não faz sentido. Para outras pessoas também faz. Talvez faça. Para mim não faz. Mas a primeira coisa que você tem que ter... Então aqui agora é a hora de você pontuar as perguntas que você vai fazer mesmo. E igual eu falei, quem entrevista a imobiliária é você. No final eu vou falar sobre essa questão de como que você faz a entrevista. Gilberto falou o seguinte: talvez gestor é só para ter status e fatura menos que corretor. Depende, né? Depende. Mas acontece bastante. Em caso de mudança estado e cidade, o Kelvin mandou, já sendo corretor, sigo as mesmas ideias ou tento a mesma coisa? Cara, o que eu estou falando aqui é básico, tá? O que eu estou falando aqui não muda de estado ou cidade, tá bom? Mandem mais perguntas, gente. Quando tem perguntas, a aula fica bem bacana, fica melhor, inclusive. Certo? Mas beleza, já entendemos isso. Segundo, qual que é o perfil das pessoas do lugar? E isso anda muito junto com a cultura. Cara, é uma galera
vai conectar se você for mais velho. É muita gente solteira, muita festa. Cara, aí vai ter, eventualmente você vai ter que estar com essa galera. Num evento, numa festa. Putz, aí não combina com a sua família. Não combina com o seu formato de dia a dia. Qual que é o perfil das pessoas que estão naquele lugar então? É o mesmo perfil? Elas vão ter a mesma comunicação que você? Vão falar sobre as mesmas coisas? Vai viver a mesma vida? Vão falar sobre os mesmos temas? Isso afeta até o perfil dos imóveis, o padrão, o nível das pessoas, social mesmo. Você mora no Alphaville, você é rico, decidiu virar corretor, você vai trabalhar numa imobiliária de bairro afastado, imóvel Minha Casa Minha Vida? Não tem nada a ver com você. E o perfil das pessoas que vão trabalhar ali dentro é esse, e vice-versa também. Num primeiro momento não vai ser interessante. Então você tem que entender o perfil das pessoas que trabalham no lugar. O perfil dos outros corretores, o perfil dos gestores, o perfil dos donos. Cara, você vai lá à empresa no Vale do Silício, é o mesmo perfilzinho. Você olha para os caras da MyBroker, você sabe que são da MyBroker. Eu vou dar exemplos de imobiliárias grandes. Você olha para um corretor da Jardins & Co, você sabe como é que é o corretor da Jardins & Co. Da Adão Imóveis, da Compass, você sabe, você olha. É igual quando trabalhava na Prudential, você batia o olho, você sabia que o cara era da Prudential. Isso faz parte também da cultura, mas qual que é o perfil dessas pessoas? Próxima coisa que você tem que entender é qual que é o organograma. O que é o organograma? Como é que está estruturada a gestão aqui, o fluxo das pessoas? Como é que é isso, fulano? Me explica. A gente tem os donos, a gente tem diretores abaixo dos donos, a gente tem gerentes abaixo dos donos, aí vem os corretores, tem coordenadores, não tem. Lucas, por que é importante eu saber o organograma? Para você saber a distância que você tem da gestão. Você vai na imobiliária que tem 3 diretores, cara, é estranho, na minha opinião. Você vai na imobiliária que já está muito longe o contato do dono ali com a ponta de baixo. Se for um negócio muito grande, isso vai acontecer? Será que isso te agrada? Por que eu tenho que entender o organograma? Ele é totalmente alinhado com o tamanho de suporte que você vai ter. Ele é totalmente próximo com a proximidade de pessoas que você vai ter. O organograma te diz se você tem caminho para crescer naquela imobiliária, se você vai poder ser gerente, diretor. Se você está numa estrutura muito enxuta, é um ponto de alerta, você tem que questionar para o dono, fulano, tipo aqui na Veros mesmo. Se eu viesse para uma entrevista comigo hoje aqui na Veros, ô Lucas, eu estou reparando aqui que no seu formato, cara, tá só você e seus corretores. E se amanhã eu quiser ser gestor, eu vou ter espaço? Porque é meio estranho. Aí eu vou explicar para o cara, falar assim, eu tenho ideia de ter outras unidades e a gente vai crescer desse jeito e tal. Pô, se eu sou um cara que está preocupado com essa questão de evolução de gestão, eu chego num lugar que é muito enxuto, o limiar de crescimento é muito grande. Você vai numa imobiliária que só a família trabalha. O diretor é irmão do dono, que é irmão do gerente, que é parente, é só assim. Ponto de atenção. Você precisa entender como que é estruturado esse organograma. Quantos gerentes tem? Quantos diretores tem? Qual que é esse caminho de crescimento? Esse é outro ponto importante. Próximo ponto. Quais são os tipos de negócio que vocês mexem? Vocês trabalham com lançamento? Vocês trabalham com revenda? Vocês trabalham com loteamento? Vocês trabalham com fazenda? Qual que é esse tipo de negócio? Por que você tem que saber isso? Cara, eu gosto muito de trabalhar apartamento. Vou trabalhar então lá com o Rafael Barra, que é da fazenda. Ué, não faz sentido nenhum. Tem algo errado. Você tem que analisar quais são os tipos de negócio que essa imobiliária é focada a fazer. Você tem que saber isso. Isso é importantíssimo. Dentro de tipos de negócio, quais são os tipos de imóvel? Esses 2 tópicos aqui costumam ser tópicos que travam a gente no meu processo de entrada aqui. Porque o cara vem e eu falo assim, fulano, a minha imobiliária ela é focada em imóveis de terceira, revenda, já é mais difícil. A minha imobiliária é focada em imóveis com gestão exclusiva e nós só trabalhamos com gestão exclusiva, nós não trabalhamos sem exclusividade e com valores maiores.
isso aqui já trava. Teve gente no meio do meu processo aqui que não quis continuar porque realmente trava muito. E aí você vai, fulano, qual que é o tipo de imóvel? Vocês vão trabalhar aqui na imobiliária com imóveis maiores e tal. Aí eu entro naquele, ó, você é um corretor que tem um nível social alto, mora num condomínio, tem grana e tudo mais. Você vai trabalhar numa imobiliária que é especializada em Minha Casa Minha Vida? Não faz sentido. Você é um cara que seu network é ruim, você não conhece ninguém, você não mora num bairro tão nobre. Tem uma cliente minha que fala que eu sou insuportavelmente sincero, mas vamos lá. Você é o Lucas, você começou igual o Lucas começou lá atrás. Morava num bairro quase periferia, quebrado, não tinha carro para andar, bem ferrado. Eu vou trabalhar só Alphaville. Eu quero ir para a imobiliária lá no Alphaville, para trabalhar só Alphaville. Não faz sentido. Então, qual que é o tipo de imóvel que vocês são focados? Você quer trabalhar em imóvel alto padrão, alto valor, né? Não gosto do alto padrão. Alto valor. Você vai trabalhar na imobiliária que fica num bairro afastado, que trabalha só coisas mais baratas? Não faz sentido. Você tem que fazer essa análise. Aí, fulano, deixa eu te contar um negócio. Meu amigo corretor. Se você vai na imobiliária, cara, você começa a perguntar essas coisas. O gerente, o diretor não sabe te responder. Não, a gente trabalha com tudo. Imobiliária não pode ser generalista. Quem deve ser generalista é corretor no começo. Imobiliária não deve ser generalista. Não, a gente trabalha com tudo. Cara, mas qual que é o seu organograma então? Não sei o que é organograma, cara. O que é organograma? Ponte atenção. Vocês têm plano de crescimento? Qual que é o... Não sei. Você como entrevistador, você tem que ir pondo tudo isso na balança. Então, tipo de imóvel. Olha que pergunta importante que nenhum corretor faz. O que você espera do corretor? Fulano, conta pra mim, o que você espera se eu vier trabalhar aqui? O que você espera de mim? Você quer que eu faça o quê? Ó, eu quero um corretor que pegue plantão de segunda a segunda numa tenda que fica em tal lugar. Ixi, não quero isso não, fulano. Pô, tô dentro, vambora. Beleza. Não tô falando que é certo ou errado, tô falando que você tem que saber se aquilo faz sentido pra você. Tá vendo como todas as coisas são conectadas? Esse cara do estágio aqui, ó, ele não vai querer esse tipo de trabalho. Esse cara aqui, irmão, talvez ele faça o que tiver que fazer. Fulano, o que você espera do corretor? Você espera um cara que fique entregando panfleto? Você espera um cara do plantão? Você espera um cara que faça trabalho digital? Fala pra mim, o que você espera de mim como corretor aqui? E, por favor, respostas específicas. Não vem com nada, eu quero parceria, eu quero amizade, eu quero... Não. Eu tenho muito claro no meu processo de captação e eu falo, ó, o que eu espero de vocês como corretor é assim. Aí quer ver outra pergunta? O que eu posso esperar da imobiliária? Opa. O que eu posso esperar da imobiliária? Aí tá lá você entra e tá frustrado. Nossa, eu queria que a imobiliária me passasse lead de internet. Ué, mas a imobiliária em nenhum momento ela combinou isso com você. Eu não prometi isso pra você. Por que você está esperando isso? Fulano, o que eu posso esperar de você como imobiliário? Ó, você pode esperar. E aqui tem que ser específico. Você pode esperar estrutura, você pode esperar lead da internet, você pode ficar aqui 24 horas, você pode esperar eventos, investimento, sei lá. Você tem que fazer essa pergunta também. O que eu posso esperar de você como imobiliário? E não deixe que a resposta aqui seja genérica também. Ó, Lucas, eu espero... Você pode esperar da imobiliária muita parceria. O que é exatamente parceria? Explica pra mim. Quando você fala parceria, quer dizer que você vai atender comigo? Quer dizer que eu posso te ligar a qualquer horário? Como é que é? Aqui, ó, na 6 também, que é o que você espera do corretor, você tem que ser específico também. Cara, você vai querer que eu esteja disponível para você de segunda a segunda, porque quinta-feira eu não posso trabalhar. Ó que negócio específico. Fulano, eu sou da igreja adventista, sábado eu não trabalho, cara. Então você não conta comigo no sábado. Tem problema para você? Isso é um alinhamento de expectativa, velho. Tem que existir. Então o que eu posso esperar da imobiliária?
Outra pergunta importante que ninguém faz. Quais são os próximos passos da imobiliária? Fulano, quais são os próximos passos? Vocês vão abrir aonde agora? O que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em ficar desse tamanho? Vocês estão pensando em abrir mais unidades, abrir mais equipes? Vocês querem diminuir? Vocês querem mudar o produto? Que tipo de produto que você está pensando? Quais são os próximos passos que você está pensando em seguir? Fala para mim bem abertamente. Então, e aqui é importantíssimo, velho. Se a imobiliária não sabe falar para você quais são os próximos passos dela, cuidado. Eu não entraria num lugar que o cara não sabe os próximos passos. Importante. Fulano, quais são aqui, como é que funciona sua rotina geral? Você tem uma reunião por semana? Você tem um treinamento específico? Você é conectado com a incorporadora? Como é que é a sua rotina geral aqui? Como é que é o dia a dia aqui? Que hora que eu posso vir? Que hora que eu não posso vir? Você tem que entender e respeitar. E aqui, o que vocês têm que entender? Isso aqui é uma entrevista. Você não tem que exigir nada da imobiliária. Você simplesmente tem que fazer entrevista e ver se as coisas encaixam para você. Lucas, tem que encaixar tudo 100% no que eu quero? Não. Mas será que a maior parte encaixa para você? Você tem que ter bom senso. A técnica do bom senso é a melhor que existe. Pergunta importantíssima que ninguém faz. Quem será o meu gestor direto? Com quem que você vai lidar, velho? Todos os dias, o tempo inteiro. Como que esse cara é? No meu treinamento de integração da Verus e no meu treinamento de captação de corretores, né, na minha apresentação de captação, eu falo todos os meus defeitos, velho. Que eu sou chato, que eu sou muito criterioso, que eu sou muito sarcástico às vezes, que eu sou muito firme, que a minha opinião é muito firme, que é difícil querer fazer mudar a minha cabeça. Eu ponho todos os meus pontos de atenção, velho. Que a minha comunicação às vezes é muito dura e eu busco ter atenção com isso. Quem que vai ser meu gestor direto na sua imobiliária, fulano? Ah, não, ele está começando agora, qual que é a experiência dele? Já é uma equipe que está formada? Você tem que perguntar isso. E só por último, vamos falar de dinheiro. Pontos de atenção que você tem que ter aqui nessa hora de dinheiro. Comissionamento está extremamente maior do que das demais. Isso é um ponto de atenção. Fulano, de verdade, por que seu comissionamento está tão maior que de todo mundo? Por quê? Por que o fulano, e pergunta abertamente, fulano, eu tive em outra imobiliária, lá o cara paga 60%, por que você paga 90%? Como que você consegue fazer isso? De onde você consegue fazer isso? Fulano, tá tão alto, não tem risco daqui 2 meses você mudar não o comissionamento? Tem imobiliário em Goiânia que está diminuindo o comissionamento do corretor, será que é legal? Fulano, beleza, então o cara paga o valor de mercado, normal. O que mais ou menos todo mundo paga. Fulano, o jeito que você paga a comissão, existe um escalonamento? Ou o cara que está começando, ele vai receber proporcionalmente o mesmo tanto que eu, que tenho muita experiência? Se for assim, é um ponto de atenção. Não, tem um fluxo de crescimento aqui de investimento. Fulano, por que seu comissionamento está tão abaixo do mercado? Você faz algum investimento que os demais não fazem? E por que eu deixei por último? E essa é a última pergunta. Por que essa é a última pergunta, Lucas? Porque comissionamento é a ponta menos importante para você decidir onde você vai trabalhar. Mais uma vez, eu quero que você anote isso com o coração. A comissão é a ponta menos importante para você decidir onde você vai trabalhar. A não ser que seja um caso muito específico. Muito abaixo do valor de mercado. Aí, obviamente, você não vai, né? Ah, Lucas, eu estou querendo ir trabalhar em tal imobiliária porque lá eles pagam 80% de comissão. Cuidado, tem algo errado.
Cuidado com o número fake, cuidado com a promessa muito alta. Você, de imobiliária, quem vem por dinheiro, vai embora por dinheiro. Eu tenho uma palestra chamada 1111, são as principais coisas que eu aprendi durante esse período de mercado imobiliário. E eu falo que um dos grandes aprendizados e o tipo de profissional que eu mais me chateio, que eu menos quero proximidade, é o dinheirista. Não é não gostar de dinheiro, é ter amor ao dinheiro, é colocar dinheiro à frente. Tem história de corretor aqui em Goiânia que senta com um diretor e fala: se você não aumentar a minha comissão, eu estou fora, vaza. Se algum dia algum corretor falar isso para mim, eu falo: sai agora, não quero você aqui dentro comigo. Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. Então, muito cuidado para a tomada de decisão para imobiliária ser dinheiro. E somente dinheiro, tá? Já vou caminhar para encerrar. Tem dúvidas, gente? Kelvin mandou a dúvida, já respondi. Como autônomo, a comissão é maior. Depende do bolo, né, Júlio? Autônomo, a comissão é maior, mas você não vende nada? E aí? Não, eu continuo vendendo o mesmo tanto como autônomo que eu vendia na imobiliária. Opa, faz sentido. Estou ganhando o dobro. Mas o negócio é que a tendência é de menos vendas, né? Mas o ambiente corporativo é importante. Importantíssimo. Eu jamais trabalharia como autônomo. Jamais. Que tesouro de reflexões. Muito obrigado, João. Percebi um medo imenso com relação a serem processados por vínculo empregatício. Dificuldade de confiar nos corretores. E não os culpo, tem muito corretor lixo. Mas processo aí um puxão de orelha para a imobiliária, né? Processo de captação serve para isso, né? Se existir processo de captação, você sabe quem é mau caráter. Tende a saber, apesar de muitas vezes ainda dar errado. Aprendi tanto ponto-chave para a exposição nas suas aulas, que estou encantado. Obrigado. Tamo junto. Qual é a média de comissão nas imobiliárias? Estou numa que pego 40%. 40% é um pouco abaixo, tá, Matheus? Geralmente, cara, o número que eu vejo ideal como dono de imobiliária mesmo é de 50%, no máximo 60%. Para mim, esse é o número. Mais do que isso, a depender da sua estrutura, do seu formato de trabalho. Mas tende a ser de 50% a 60%. Tem que se entender essa estrutura, se tem gerente, tem diretor. Se for tendo essas coisas, vai pesando mais no fim das contas. Beleza? Gente, mais perguntas? Se tiver, manda aí. Já vou caminhar para encerrar. Gratidão a vocês por mais uma aula junto aqui comigo. Batemos 20 pessoas hoje, muito legal. Você que ainda não está ao vivo aí, não é aluno da comunidade Catena, tem um link na bio. Essa aula fica disponível no YouTube por 3, 4 dias, depois fica exclusivo na comunidade. Lembrando que a comunidade Catena é uma escola para corretores de imóveis, tá? Com valor super acessível. Serve para você que está começando, experiente. Enfim, clica no link da bio, veja a página. Quero pedir, por favor, que você tire um print. Vai, olha o sorrisinho. Tira um print aí, por favor. Tira um print, por favor. Posta o Lucas. Marca a Catena, marca o Lucas e coloque a nossa bendita hashtag, né? E eu aproveito para dar tchau assim. Não seja um corretor lixo. E até a próxima aula. Coloca aí nossa hashtag e marca. Tamo junto, Renatão. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Um abraço a todos vocês, tá? Obrigado.